Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Primeiro a Samuel, capítulo 8, do verso 1 em diante. Missionária, por gentileza, se tiver como a senhora sentar aqui do lado me ajudar aqui, fazer um favor? Se tiver como alguém arrumar a cadeira, colocar para a missionária aqui para mim, fazer um favor, algum obreiro. Primeiro a Samuel, capítulo de número 8, verso de número 1 em diante. Irmãos, eu tenho convicção que Deus vai continuar falando ao teu coração nesta noite. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Você já pôde sentir a presença dele aqui neste lugar? Então ele vai continuar falando ao teu coração nesta noite. Tenho convicção que esta é uma palavra profética para nós nesta noite. Prometo que serei breve, objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Então você fica aí com o seu coração aberto para que você possa receber ainda o que Deus tem para falar ao teu coração. Olha aqui para mim nesta noite. Esquece os irmãos lá, concentre no céu. É do céu que vai vir o nosso milagre nesta noite. É do céu que vai vir aquilo que nós precisamos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Beceba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiam o seu exemplo. Ao contrário, deixaram seduzir-se e orientar-se pela ganância, aceitando suborno, e perverteram a lei e o direito. Por isso todos os anciões e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, e os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, a qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constituiu sobre nós um rei, a qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então ele invocou o nome do Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. E tudo o que tem feito, corrigindo desde o dia em que os libertei do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende o que eles preteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo e lhe rogavam por um rei. Ele declarou: este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1000 soldados e outros como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita, constituir armas de guerra e todo tipo de equipamento para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo
que destinará os seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado, os jumentos, serão todos tomados conforme a sua vontade, para o seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos vos tornarei escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vos mesmo tiveste escolhidos. Porém, o Senhor, o vosso Deus, não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, queremos ter um rei. Eis, pois, queremos, como todas as demais nações, um rei nos governa e sairá à frente para lutar as nossas batalhas. Feche os teus olhos nessa noite. Deus amado, santo, eterno, bendito, glorioso, louvamos o teu nome nesta noite, ó Deus, porque a tua presença é real no nosso meio, Jesus. Ó Deus, o Senhor já fez algo esplendoroso aqui nesta noite, Deus, a manifestação da tua glória, Deus, é real no nosso meio. Deus, mas nesta hora é o momento oportuno, Deus, a qual nós paramos para ouvir a tua voz. Paramos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, porque carecemos, precisamos, necessitamos, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, é ela que nos dá a direção, é ela que nos mostra o caminho, é ela, Deus amado, que é a nossa luz. Que os nossos corações nesta noite, Pai, possam estar preparados como terra fértil, arada, preparada para receber a boa semente. E que esta semente nesta noite, ela possa cair e possa germinar e produzir frutos e frutos dignos de arrependimento, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome e pelo nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é clara em nos dizer que o Deus a qual nós servimos hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, é o mesmo Deus de ontem e será o mesmo Deus eternamente. A Bíblia é categórica em afirmar que não há sombra de variação no Deus a qual nós servimos. Deus, desde a eternidade até os dias de hoje, Ele não mudou sequer uma vírgula, porque em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que operou no passado. Ele é o mesmo Deus que, se nós crermos, Ele opera hoje. E Ele é o mesmo Deus que vai continuar operando eternamente. Porque nele não há sombra alguma de variação. E quando eu olho, irmãos, para dentro desta palavra que nós lemos nessa noite, nós vemos um povo indo até o profeta Samuel e clamar a Deus, e clamar ao profeta, pedindo ao profeta um rei. E quando o povo ele vai ao profeta pedir um rei, que eles queriam ser igual às demais nações que existiam à volta deles, é porque o povo tinha deixado de olhar aquilo que Deus tinha feito. É porque o povo tinha esquecido de quem era de fato o Deus a qual eles estavam servindo. É porque o povo já não lembrava mais das grandezas de Deus. Porque eles vão dizer para Samuel: nós queremos um rei que vai lutar as nossas guerras. Nós queremos um rei que vai na nossa frente no campo de batalha. O povo tinha esquecido de fato, não sabia mais a identidade do Deus a qual eles serviam. E muitas das vezes, nós temos vivido assim. Muitas das vezes nós não conseguimos contemplar o agir e o mover de Deus em nosso favor. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar e não conseguimos perceber
o cuidado, o carinho de Deus para com as nossas vidas. Porque, irmãos, eu posso dizer, com toda a convicção do mundo, se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Deus tem cuidado de nós. É porque existe um Deus. É porque existe um Deus que não dorme e que tem cuidado de mim e de você. Porque se fosse olhar, quando olhamos a nossa história, não era para mim e para você estarmos aqui no dia de hoje, no dia 24 de fevereiro de 2000, no dia 25 de fevereiro de 2024, mas coube ao Senhor as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos, e Deus tem cuidado de nós de uma forma especial. Deus não tem deixado faltar, Deus tem zelado, Deus tem abençoado, Deus tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar e valorizar isso. Muitas vezes nós não damos valor ao agir e manifestar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos desamparados. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos ao acaso, que não existe ninguém por nós. Muitas vezes nós pensamos que não existe um Deus nas nossas vidas. Aquele povo, irmãos, eles chegam até Samuel indignado e falam: olha, nós queremos um rei. Sabe por quê? Que aquele povo pediu um rei a Samuel. Sabe por quê? Que aquele povo, naquele dia, chegou diante do profeta e falou: nós queremos mudança. Nós queremos ser iguais aos outros. Nós queremos agora que haja uma mudança no nosso meio. Nós queremos um rei. Sabe por quê? Porque aquele povo tirou os olhos daquilo que Deus tinha feito. Porque aquele povo esqueceu a história. Porque aquele povo tirou os olhos daquilo que Deus estava fazendo no presente e começou a olhar para aquilo que estava acontecendo lá fora. Sabe por que aquele povo pediu para Deus um rei? Porque eles tiraram os olhos do agir, do mover, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eles tiraram os olhos do Deus que é Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e começaram a observar o que estava acontecendo nas nações que estavam à sua volta. Aquele povo deixou de observar porque Deus estava fazendo no meio deles. Aquele povo deixou de observar porque Deus estava fazendo dentro da casa deles, dentro da família deles. Aquele povo deixou de observar o que estava acontecendo ao redor para observar o que estava acontecendo lá fora. E muitas das vezes, sabe por que hoje nós não conseguimos ver o agir e o mover de Deus? Porque muitas vezes nós estamos tirando os olhos do que tem acontecido aqui dentro, para que nós possamos olhar o que está acontecendo lá fora. Sabe por que nós chegamos num culto como esse e nós, o mover, o agir, a presença de Deus, ela é real, a presença de Deus, ela é palpável, a presença de Deus, ela é tocável, nós conseguimos ver Deus. Mas por que tem muita gente que entra num culto como esse e às vezes sai pior, porque sai frustrado, porque os olhos deles não estão no que está acontecendo aqui dele, os ouvidos dele não estão no que está acontecendo aqui dentro, mas os olhos e os ouvidos estão naquilo que está acontecendo lá fora. E quando nós começamos a observar o que está acontecendo lá fora, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo no nosso meio. Porque o meu Deus, Ele ainda cura. O meu Deus, Ele ainda salva. O meu Deus, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O Deus desta igreja ainda batiza com o Espírito Santo. O Deus desta igreja ainda visita. O Deus desta igreja ainda cura. O Deus desta igreja ainda levanta paralítico. É porque muitas vezes a igreja tem tirado os olhos do que tem acontecido aqui dentro e tem olhado o que está acontecendo lá fora. E quando nós olhamos o que está acontecendo lá fora,
nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo aqui dentro. Porque ainda existe um Deus que cura. Porque existe ainda um Deus que faz milagre. Porque existe um Deus ainda que batiza com o Espírito Santo. Existe um Deus ainda que salva neste lugar. Sabe por que existe um Deus ainda que salva? Quantos foram salvos, alcançados pela graça de Deus nessa noite? Quantos aqui nesta noite estavam perdidos? Quantos aqui nesta noite estavam no lamaçal do pecado? Mas a graça de Deus te alcançou. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma deixarmos de olhar para o que está acontecendo aqui dentro e começar a prestar atenção no que está acontecendo lá fora. Muitas vezes nós pensamos que o que está acontecendo lá fora é mais importante do que está acontecendo aqui dentro. Os nossos olhos têm que ser igual ao salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Os meus olhos, os teus olhos tem que estar olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Sabe por que muitas vezes nós olhamos para a dificuldade? Sabe por que muitas vezes nós olhamos para a luta? Sabe por que muitas vezes nós estamos dentro do barco e nós pensamos que o nosso barco vai afundar? Sabe por que muitas vezes no meio do caos, no meio do vento, nós pensamos assim: Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não consigo vencer esse gigante. A fornalha foi aquecida 7 vezes. Os leões estão me esperando. Deus, tem um rio para me atravessar. E nós ficamos desesperados. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão naquele que tem poder de nos fazer atravessar o mar. Porque os nossos olhos não estão naquele que tem poder de entrar dentro da fornalha conosco e cantarmos lá dentro o cântico da vitória. Irei, Adonai se manifestará. Sabe por que Davi venceu o gigante? Não é porque Davi era melhor do que ninguém. Sabe por que Davi venceu o gigante? Não é porque Davi ele é especial. É porque os olhos do Davi não estavam no gigante que estava lá, mas os olhos do Davi estavam num Deus que era maior do que o gigante. Porque os olhos do Davi estavam num Deus que era eternamente maior do que aquele gigante. Sabe por que o medo tem tomado a tua vida? Sabe por que o desespero tem tomado a tua casa? Sabe por que você tem pensado que não vai dar certo, que não tem jeito, que essa situação que você está vivendo vai ser de fracasso, vai ser de derrota? É porque você está com os olhos lá fora, porque lá fora não existe esperança, mas aqui dentro existe um Deus, o Deus da esperança. Adonai se manifestará. Aqui dentro existe um Deus que não perdeu a batalha e não vai perder a batalha. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não estamos vendo o mover e o agir de Deus? Nós estamos igual aquele rapaz lá no livro de Atos. Nós estamos sentados na janela. E o perigo é quando nós sentamos na janela. Porque quando eu e você nós sentamos na janela, nós conseguimos olhar aqui dentro, mas também nós conseguimos olhar lá fora. E muitas das vezes o que está acontecendo lá fora tem prendido mais a nossa atenção do que o que Deus tem feito no nosso meio. Muitas das vezes o que tem acontecido lá fora tem chamado a nossa atenção, tem prendido a nossa atenção, e nós não estamos conseguindo enxergar o que Deus tem feito. Porque existe neste lugar um Deus que ainda faz milagre. Existe neste lugar um Deus que ainda cuida. Existe neste lugar um Deus que, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Faz favor aqui, pastor Aldeir. Sabe por que você não precisa temer mal algum? Porque se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, o Deus que nós servimos, que está nesta igreja, que está neste ministério, Ele vai segurar nas tuas mãos e vai dizer: filho, não precisa preocupar, você está no vale, mas eu estou contigo. Você está no vale,
fale, mas eu estou com você. Aonde você estiver, eu vou passar com você. Adonai se manifesta. Yahvé, oh, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Primeiro erro daquele povo foi colocar os olhos no que estava acontecendo lá fora e esquecer quem era o Deus que eles serviam. Oh, meu Deus! Irmãos, não podemos tirar os olhos aqui de dentro. Não podemos tirar os olhos do céu. Não podemos tirar. A segunda coisa, sabe o que aquele povo fez? Eles não deram ouvido à voz de Deus. Samuel fica triste. E Samuel vai se queixar diante de Deus. Fala: Deus, o povo tem me rejeitado. Samuel era homem de Deus, irmãos. E o povo diz, e o profeta fala: Senhor, o povo tem me rejeitado. E Deus disse: Samuel, não fique triste, porque o povo não tem te rejeitado. Quando eles pedem a ti um rei, eles têm rejeitado a mim. Eles têm rejeitado a mim, eles não têm rejeitado você. Mas volta lá e fala para eles, se eles quiserem um rei, pode mandar eles escolher o rei. Mas fala para eles, para traduzir o que nós lemos aqui, fala para eles que eles querem o rei, eles querem monarquia. Monarquia é sinônimo de escravidão. Monarquia é sinônimo de escravidão. Fala para eles, eles vão ter que dar os melhores servos. Eles vão ter que dar um bocado das suas terras, vão pertencer ao rei. As suas servas, os seus gados. Eles vão ter que dar o imposto. E Deus foi relacionando o que ia acontecer com o povo. Mas sabe o que no final o povo disse? Nós não importamos em tudo isso. A Bíblia diz que eles não deram ouvido à voz de Deus. O grande perigo meu e seu nesta noite é quando nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus e passamos a ouvir a voz do nosso coração. Aquele povo não deu ouvido à voz de Deus e passaram a escutar o coração deles estavam cheios, contaminados, porque eles queriam um rei. Irmãos, o grande problema meu e seu nesta noite é quando nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. É quando mais nós não conseguimos, os nossos ouvidos não conseguem mais ser alcançados pela voz de Deus. É quando a voz de Deus não consegue alcançar os nossos ouvidos. E quando nós começamos a dar ouvido à voz do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós achamos que o que é o melhor para nós é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós queremos. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, mesmo que nós estejamos no meio do deserto, mesmo que nós estejamos no meio do vento, mesmo que nós estejamos dentro da cova de leões, mesmo que nós estejamos dentro da cisterna, mesmo que nós estejamos no mais profundo abismo, mesmo que nós estejamos igual Jonas estava dentro daquela baleia, ele diz, das profundezas do inferno eu clamei ao Senhor. Mas se for a vontade de Deus, é o melhor lugar para mim você está. Porque o melhor lugar para mim você está é no centro da vontade de Deus. Mas aquele povo não conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus falou: vocês vão virar escravos. Vocês vão ter que dividir o que eu tenho feito na vida de vocês. Vocês vão ter que dar para o rei. Eles falaram: não, nós queremos. O problema maior, irmãos, é quando nós não conseguimos mais ouvir ou escutar a voz de Deus. Porque Deus ainda fala. Porque Deus ainda fala.
O problema maior é quando nós começamos a escutar o nosso coração. É quando nós começamos a escutar a nossa consciência. O problema maior é quando nós não demos mais ouvidos. Porque Deus, Ele ainda fala, meu filho, Ele fala assim, meu filho, isso que você está vendo não é o melhor. Porque muitas vezes nós achamos que o melhor para nós é aquilo que agrada aos nossos olhos. Mas o melhor para mim, para você, não é o que agrada aos nossos olhos. O melhor para mim, para você, é aquilo que vem do céu. É aquilo que vem do céu. É aquilo que vem do céu. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes a moça olha para o rapaz e ela diz assim, nossa, que rapaz bonito. Mas Deus manda dizer, filha, esse rapaz não é o que eu tenho para você. E ela fala assim, isso é o inimigo que está falando comigo. Porque um rapaz bonito desse, um rapaz charmoso desse, um rapaz lindo desse, uma moça bonita dessa, como não pode ser de Deus? Nem tudo, irmãos, que reluz é ouro. E nem tudo aquilo que agrada aos nossos olhos é bom de Deus para mim e para você. O que eu e você nós precisamos entender é que nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós temos que parar e falar o que Samuel falou lá no início do ministério. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mesmo que Deus vai dizer, minha filha, o que você está me pedindo ainda não é a hora. Mesmo que Deus venha falar para mim e para você o que Ele falou para Paulo. A Bíblia diz que Paulo orou a Deus 3 vezes para Deus arrancar o espinho da carne, que ele não estava mais aguentando o espinho na carne. A Bíblia não fala qual era o espinho, mas se a Bíblia fala que é espinho, é porque estava cutucando, estava incomodando. E a Bíblia diz que Paulo, ele orou a Deus por 3 vezes para que Deus arrancasse o espinho. Mas Deus vira para ele e fala, meu servo, não preocupa com o espinho. Eu não posso tirar o espinho da sua carne. Não preocupa com o espinho. O que Paulo queria ouvir era que Deus disse, meu filho, a partir de agora eu vou arrancar o espinho. Mas Paulo não falou que Deus não falou que ia arrancar o espinho. Mas Deus falou para ele, fica firme, não preocupa com o espinho, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que a partir daquele momento Paulo, ele ouvindo a voz de Deus, e Deus falou, meu filho, a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não preocupa com o espinho, eu não vou arrancar o espinho, mas eu vou agir, vou continuar sustentando você, eu vou continuar capacitando você. A Bíblia diz que Paulo, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Você quer ver outro? A Bíblia diz, oh, aleluia. O profeta, fugindo de Jezabel, profeta Elias. A Bíblia diz, ele fugindo, querendo a morte. Fugindo da morte, desejou a morte, mas ele esconde dentro de uma caverna. E a Bíblia diz, que de repente, o Senhor chega naquele lugar. Na verdade, o Senhor chegou primeiro do que ele. Porque Deus fala com ele lá dentro, o que faz aqui, Elias? Mas Deus diz para ele, meu filho, sai para fora. Sai para fora. Porque igual você ainda tem mais 7.000 que não se dobraram. E você não está sozinho. Sai para fora e vão voltar. O Senhor disse para Josué, meu filho Josué, seja forte, firme e corajoso, porque meu servo Moisés morreu. O pastor Aldeia pregou isso aqui um dia desse. Meu servo Moisés morreu, agora é com você. Seja firme, forte, corajoso. Lava, joga água no rosto, levanta, apruma o corpo, troca o semblante e vão partir para cima. E a Bíblia diz que Josué conseguiu ouvir a voz de Deus. Ei, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Ei, é a voz do Senhor. É a voz do Senhor que vai nos conduzir. É a voz do Senhor é que nos guia. É a voz do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar aos pastos verdejantes. Ele vai me conduzir às águas tranquilas. É a voz do Senhor, irmão, irmã. Eu e você que estamos aqui nessa noite, nós não podemos
fazer descaso com a voz, nós não podemos fazer descaso com a palavra do Senhor. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela é a luz para os nossos passos, ela que vai nos conduzir, ela que vai nos levar às águas tranquilas, ela que vai nos levar aquilo que Deus tem para mim, para você. É esta palavra que vai nos fazer alcançarmos as promessas de Deus. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Precisamos ouvir a voz de Deus e dar ouvidos à voz de Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente ouvir a minha voz e fizer tudo que hoje vos ordeno, eis que virão sobre ti todas estas bênçãos e vos alcançarão. Ei, quando eu e você nós paramos para ouvir a voz de Deus, ei, quando eu e você nós paramos para dar crédito à voz de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão vir atrás de nós e ela vai nos alcançar. Nós vamos estar correndo, as bênçãos vão vir e vai nos alcançar quando eu e você paramos para ouvirmos e darmos crédito à palavra do Senhor. Mas a mesma Bíblia diz, lá no versículo 15, Deuteronômio 28, mas se vocês não ouvirem a minha voz e não darem crédito à minha palavra, eis que virão sobre vós todas estas maldições e vos alcançarão. Primeira coisa, aquele povo colocou os olhos naquilo que estava lá fora e esqueceu de ver o que Deus está fazendo aqui dentro. Segunda coisa, aquele povo não deu ouvido à voz de Deus. E para me encerrar nessa noite, a terceira coisa, sabe o que aconteceu? Aquele povo preferiu ser igual ao mundo. O último versículo que nós lemos, eles dizem: e pois que seremos como todas as demais nações. Eles disseram para Samuel: nós não queremos mais ser o que nós somos. Nós não queremos ser mais o povo de Deus. Nós queremos ser como o povo que está lá fora. Nós queremos ser como eles. Nós queremos ser como eles. Ei, irmãos, isso aqui é muito sério. Nós estamos falando de um povo escolhido, um povo lavado e remido, que chegou num determinado tempo da sua vida e diz: eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero ser como eles, Samuel. Nós queremos ser como eles. Meu Deus. Mas, irmãos, eu e você não podemos ser como o povo que está lá fora, porque o Senhor nos resgatou lá de fora. Outrora eu e você, nós éramos como aqueles que estão lá fora, mas hoje eu e você, nós não podemos ser. Outrora nós éramos pecadores, nós éramos fracassados, mas a graça de Deus, a graça do Senhor, a graça de Deus, o presente de Deus, o Senhor pagou um alto preço para mim, para você, não sermos mais o que nós éramos ontem, mas para que nós possamos ser nova criatura. Hoje eu e você, nós somos nova criatura, nós somos nova criatura, nós somos nova criatura, nós somos um novo povo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não posso. A Bíblia diz que nós não podemos ser igual aos cães. Sabe o que os cães fazem? Eles estão comendo, eles vomitam e voltam para comer o vômito. Oh, irmãos, eu e você não podemos ser. Nós não podemos voltar a sermos que nós éramos outrora. Nós não podemos ter desejo de voltar para o mundo. Tem gente aqui que está com desejo de voltar a ser o que ele era antes. E muitas vezes nós falamos assim: irmãos, eu e você não podemos falar isso nem por brincadeira. Ah, se Deus me desse pelo menos 5 minutos para mim voltar a ser o que eu era antes. Você não pode falar isso nem por brincadeira, porque o que está no seu coração, o desejo do seu coração, não pode jamais querer voltar ao Egito, porque no Egito tinha cebola.
Nós não podemos jamais querer fazer igual o povo de Israel. Deus tira o povo de Israel, faz o povo atravessar o mar a pé enxuto. Deus manda carne, Deus manda pão, Deus cria o ar-condicionado, porque o ar-condicionado foi criado por Deus. Aí diz que o deserto, todos nós sabemos, é muito quente durante o dia, mas Deus fez um ar-condicionado que andou com aquele povo 40 anos naquele deserto, irmãos. E o ar-condicionado de Deus, ele já vinha na função aquecedor, porque à noite Deus virava a chave, e o ar que refrigerava de dia, ele aquecia durante a noite. A Bíblia diz, irmãos, a mulher não é vaidosa, não é de agora não, é desde os tempos antigos que a mulher é vaidosa, mas a Bíblia diz que as roupas no deserto não se envelheciam, as roupas se renovavam. Irmãos, eu estou precisando voltar isso lá em casa. Irmãos, eu compro um sapato hoje para aqueles meninos, daí 2 meses eu tenho que comprar de novo, porque o pé já cresceu. Mas a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que de acordo com os pés dos meninos ia crescendo, o sapato ia crescendo, o cuidado de Deus. Pastor Valdeir, eu fico imaginando, porque mulher é vaidosa, mulher quer calçar uma sandália preta, uma laranjada, uma azul, uma amarela. Mulher não é assim roupa, mulher quer vestir uma roupa hoje de uma cor, amanhã quer vestir outra. Mas Deus sabia da vaidade, e eu tenho convicção que quando a mulher ia dormir, a roupa estava de um jeito, mas quando ela acordava, a roupa estava de outro, tinha modificado. Sabe por quê? Porque Deus cuida, e quando Deus cuida no mínimo detalhe. Mas espera aí. Mas sabe o que aconteceu? Eles queriam voltar para o Egito, para comer cebola e pepino, porque eles queriam. Depois de Deus fazer tudo isso, eles falaram: por que nós não podemos voltar para o Egito? Lá tem cebola e pepino. Lá tem sepultura para enterrar gente. Nós não podemos, irmãos, nem por brincadeira, porque nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eu não posso nem por brincadeira querer ser igual que está lá fora. Eu não posso, irmãos, eu não posso querer viver a vida que está lá fora. Eu tenho que viver aqui dentro uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de leitura. Irmãos, essa geração está precisando ser uma geração que gosta de ir para o monte, uma geração que gosta de pagar o preço, uma geração que gosta do Senhor, uma geração que gosta do altar, porque o melhor lugar para mim e para você estar é no altar do Senhor. Nós temos que ser uma geração, irmãos, que queremos fazer a diferença, neste mundo. Nós temos que ser uma geração que vem para fazer a diferença e não ser igual. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O problema é que hoje nós temos nos conformado com aquilo que o mundo, em vez de nós influenciarmos o mundo tem influenciado a igreja. Muitas vezes nós temos deixado o que está lá fora influenciar aqui dentro. Mas tem que ser o contrário, irmãos. É aqui de dentro que tem que influenciar lá fora. Nós somos nova criatura. O velho homem já morreu. Sabe? Aqui tem um batistério. Sabe o simbolismo do batismo? Sabe por quê? Que é batismo por imersão. Simboliza que quando o pastor ele pega e desce a pessoa nas águas, mergulhou, morreu o velho homem. Quando levanta nova criatura, levanta novo homem, levanta nova mulher, levanta novo jovem, levanta nova jovem. Ei, irmãos, nós não podemos ser nem por brincadeira, em momento algum pode passar no meio do seu pensamento querer ser igual lá fora. Eu não posso deixar que os costumes lá de fora me influenciem. Eu não posso deixar que o que está passando lá fora me influencie. Eu não posso deixar que a moda que está sendo ditada lá fora me influencie. Porque ela é bonita. Sabe por que eu não posso ser igual ao mundo? Porque eu não sou deste mundo. Sabe por que você não podemos ser igual ao mundo?
Porque nós não somos mais desse mundo. Ei, estou falando para uma igreja que não é mais deste mundo. Nós possamos estar neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Amém, irmãos? Eu posso estar pregando para a igreja nesta noite. Nós estamos neste mundo e vou dizer para você, e Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Eu vou dizer para você, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está muito mais perto do que eu e você. Não brinca de ser crente, não brinca, porque a Bíblia diz assim, não seja frio. É melhor você ser frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Não brinca de ser crente, não brinca de estar aqui dentro, não brinca, venha servir o Senhor com seriedade, venha entregar sua vida, sabe por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo, como foi o hino que nós cantamos aqui nessa noite. Jesus está voltando, existe, irmãos, um novo lar preparado para mim e para você. Jesus, quando ele foi, disse para os discípulos, olha, vocês podem ficar tranquilos, eu estou indo preparar para vocês morada, mas eu vou voltar, eu estou indo preparar casa, eu estou indo preparar um lugar, porque vocês não são daqui, mas eu vou voltar para levar vocês para morar a eternidade comigo. Elohim Shaddai, nós não somos desse mundo. Adonai se manifestará. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos querer ser igual a eles. Nós não podemos, sabe por quê? Porque nós não vamos, nós não temos que fincar. Deus, irmãos, nós estamos mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas espirituais. Nós estamos mais preocupados em juntar riqueza aqui. Nós estamos preocupados em deixar herança para os nossos filhos. Mas a maior herança que eu e você podemos deixar é uma herança espiritual. Nós estamos preocupados, irmãos, com as coisas desse mundo. Nós estamos igual. Eu preciso terminar. Nós estamos igual aquele ladrão da cruz. Tinha dois. Jesus pregado, uma à direita, outra à esquerda. Nós estamos muito preocupados com as coisas dessa terra. Nós estamos muito preocupados. E estamos esquecendo que nós temos que juntar tesouro. A Bíblia diz que nós temos que juntar tesouro lá em cima, onde a traça e o ferrugem não corrói. Mas nós estamos agarrados aqui. E essas coisas desse mundo têm nos impedido, sabe? As nossas preocupações aqui, nós estamos agarrados demais com as coisas aqui de baixo. E isso está nos impedindo de servirmos ao Senhor do jeito que Deus quer que eu e você servimos. Irmãos, eu não estou falando que você não tem que trabalhar sim. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, sim. Mas o trabalho não pode ser impedimento de eu e você servirmos ao Senhor. O trabalho não pode ser impedimento de eu estar na casa de Deus. O trabalho não pode ser impedimento de eu servir ao Senhor. O trabalho não pode ser impedimento, não pode servir de desculpa, não pode servir de muleta para mim não fazer a obra de Deus e servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que vier às minhas mãos, eu tenho que fazer segundo as minhas forças. Aí você fala assim, fulano, por que você não vem na igreja? Não, porque eu tinha que fechar a minha empresa. A minha empresa trabalha até 10 horas da noite. Eu estava no trabalho, eu estava fazendo hora extra. Irmãos, nós estamos preocupados muito com as coisas aqui. Isso aqui vai passar e Jesus está voltando. Jesus está voltando, eu e você. Ei, fala para a pessoa que está do seu lado aí, você não é desse mundo. Pergunta para ele, você é desse mundo? Pergunta para ele aí, você é desse mundo? Então para que você está preocupado demais com as coisas aqui da terra? Pergunta para ele aí, irmão, você é desse mundo? Então para que você está preocupado demais com as coisas aqui da terra? Nós temos que nos preocupar com as coisas lá do céu. Nós, Jesus, ei, irmãos, ei, só um pouquinho. Quando já esqueceram Jesus, vou levar o menino para apresentar, preciso terminar, pastor Dei. Vou levar o menino para apresentar. Aí no meio do caminho, voltando, no meio do caminho, José e Maria fala, cadê Jesus? Esqueceram o menino. Aí quando chegou onde Jesus estava, irmãos, no templo, e o que ele fala para Maria e José? Vocês estão preocupados por quê? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Meu Deus! Vocês estão preocupados com o que comigo? Eu estou aqui
eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Sabe o que eu e você temos que fazer? Nós estamos precisando cuidar das coisas do Pai, mas do Pai não da terra, mas do Pai do céu. Nós estamos precisando cuidar do ministério, do dom, do talento, do chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Porque eu e você, nós não somos desse mundo. Nós estamos precisando ensaiar mais. É aqui na igreja que nós ensaiamos. E que, irmãos, esse culto aqui é só um ensaio. É só um ensaio. Sabe por quê? Se você não gosta de louvor, você pode esquecer do céu. Porque lá no céu nós vamos passar a eternidade dizendo Maranata. Nós vamos dizer Santo, 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 Santo. Nós vamos passar a eternidade dizendo Santo, Santo, Santo. Nós vamos passar a eternidade, vamos lá. Nós vamos passar a eternidade, vamos passar a eternidade? Vamos cantar? Vamos, João. Nós vamos passar a eternidade. Vamos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Irmãos, ei, olha aqui. Nós vamos passar a eternidade. Nós não somos daqui, nós só estamos ensaiando para quando chegar a hora, para me encerrar nessa noite. Para me encerrar nessa noite, fechei. Nós não podemos ser igual ao mundo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, como santo é o vosso Pai que estás no céu. A Bíblia diz: seja santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. E sabe o que me impede de ser santo? O pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o pecado me afasta de Deus. Quanto mais eu quero ser igual está lá fora. Para me encerrar nessa noite, a Bíblia diz de uma parábola chamada parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que esse homem tinha 2 filhos. E um filho diz: pai, eu não quero mais ficar nesta casa. Eu quero ser igual até lá fora. Eu quero ir lá para fora, não quero mais a casa do pai. O Senhor me dá a minha parte da herança que eu vou partir para o mundo. E a Bíblia diz que aquele menino, ele foi. E quanto mais ele distanciava da casa do pai, quanto mais ele andava para longe da casa do pai, mais separado ele estava do pai. Mais longe ele estava do pai, mais distante ele estava do pai. Quando mais eu e você queremos ser como o que está lá fora, que o nosso namoro seja igual ao namoro que está lá fora, que a nossa vida seja igual à vida que está lá fora, nós estamos distanciando do pai. Quanto mais eu me pareço com o mundo, mais distante eu estou de Deus. Mas quanto mais eu me aproximo para a casa do pai, quanto mais eu estou conectado com o pai, quanto mais tempo eu passo com o pai, mais parecido eu fico com o pai. Para me encerrar, a Bíblia diz: oh Deus, Moisés, 40 dias no monte, sem comer, sem beber, pastor Rodaí, 40 dias. Quando o homem volta, só ele, Deus, irmãos, o próprio Deus estava lá escrevendo para ele as tábuas. A Bíblia diz que Deus escreveu as tábuas com o dedo na pedra para Moisés. 40 dias.
Quando o homem desce, que ele chega, o povo não conheceu, porque a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, o rosto dele estava resplandecendo. Sabe o que é isso, irmãos? Não é porque foi um efeito especial, não é porque era uma mágica, não porque aconteceu algo de... Não, irmãos, é porque ele ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus, só ele e Deus. Sabe quando Moisés volta? Moisés estava parecendo com Deus. Não tinha como Moisés sair daquele monte diferente. Não tinha como Moisés voltar daquele monte diferente. Porque ele ficou 40 dias grudadinho, lado a lado, só ele e o Pai. Quando o rosto dele brilhava, a glória de Deus era o reflexo da glória, da intimidade, do poder, da unção, da intimidade que ele tinha com Deus. Ei, eu e você, nós temos que resplandecer a glória de Deus. Mas quanto mais eu estou perto do altar, quanto mais eu estou perto do trono, quanto mais eu estou perto do trono, eu vou estar mais parecido com Deus. Mas quanto mais eu estou perto do mundo, eu vou estar parecido com o mundo. Elohim, Ei, Shaddai, Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Mas nós não podemos ficar observando o que está acontecendo lá fora, porque ainda neste lugar ainda tem milagre. Nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus. E nós não podemos deixar nos levar a queremos ser igual ao mundo. Mas eu e você, nós precisamos e queremos e precisamos e necessitamos. Seja santo como santo é o vosso Pai. Nós precisamos a cada dia. A Bíblia diz que a cada dia eu e você nós precisamos procurar a nos apresentarmos, a sermos a estatura de varão perfeito. Seja santo como santo é o nosso Deus. Nos preparando. Cada dia eu e você nós temos que nos procurar apresentar com as nossas vestes limpas. Cada dia eu e você nós temos que nos preparar, encher a nossa lamparina de azeite, porque Ele está voltando. E a noiva tem que estar com as suas vestes brancas, e tem que ter lamparina, tem que ter azeite na lamparina. Porque se Jesus chegar, as minhas vestes não estiverem brancas, alvo como a neve, e se não tiver azeite na lamparina, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Fecha os teus olhos e abaixa a tua cabeça nesta noite. Qual tem sido o meu, seu pensamento? Só um minutinho, irmãos. Você de cabeça baixa, não precisa me responder. Hoje, a sua aparência espiritual. Hoje, a sua aparência espiritual está mais próxima do mundo. Hoje, a sua aparência espiritual ou está mais próxima do céu? Eu queria convidar você a se colocar de pé no teu lugar. Todos, por gentileza. Estamos acabando, irmãos. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tenho que ter alegria em estar na casa de Deus. Eu não posso trocar um culto, irmãos, pelo jogo de futebol. Eu não posso trocar um culto, irmãos, pela uma corrida de Fórmula 1. Eu não posso trocar um culto, irmãos, pelo aniversário. Eu não posso jamais. Jamais. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A partir do momento que as coisas lá de fora têm tomado o lugar de Deus na minha vida, é porque Deus não tem sido o centro na minha vida.
Deus não tem sido o Senhor. Eu entreguei a minha vida, mas Ele não tem sido o Senhor. Porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. As coisas de Deus têm que ser em primeiro lugar na minha vida. Em tudo, irmãos, em tudo. Nada pode ser. Eu não posso tomar as minhas decisões. As minhas decisões têm que ser baseadas primeiro na palavra e nas coisas de Deus. Quando eu tomo as minhas decisões, e as minhas decisões, elas têm afetado o meu relacionamento com Deus, é porque Deus não tem sido prioridade na minha vida. Lembre-se disso. Porque quanto mais perto do altar eu estou, mais eu quero de Deus, mais sede eu tenho de Deus, mais vontade eu tenho de Deus. Com os seus olhos fechados, nós precisamos ser santo como santo é o nosso Pai. Olha aqui para mim nessa noite. Quem quer ser santo como santo é o nosso Deus que está nos céus. Quem nessa noite fala: pastor, meu desejo a cada dia é me santificar mais. A cada dia meu desejo, irmãos, nós temos que voltar a ser uma geração de um monte, uma geração de propósito. Ano passado nós fizemos um propósito de 21 dias a pão e água. Eu, pastor Aldeir e alguns irmãos. Essa semana nós fizemos, que Deus colocou no coração do pastor Aldeir, uma campanha de 3 horas da manhã. Nós precisamos ser crentes que orem 3 horas da manhã, irmãos. Nós precisamos ser uma geração de crentes que ora 3 horas da manhã. Tinha lá 50, 60 pessoas orando 3 horas da manhã. Nós vamos começar um propósito agora, nesse próximo mês agora. Se você quiser, coloca no seu coração. Nós vamos ficar 21 dias a legumes e fruta. 21 dias a legumes e fruta. Nós vamos marcar ainda, mas deve ser no início do mês agora. 21 dias. Nós precisamos ser uma geração que quer se aproximar de Deus, que quer pagar um preço para viver uma vida de intimidade na presença do Senhor. Nós precisamos fazer uma retrospectiva, nós precisamos refletir, de fato, que servos nós temos sido. Que servos nós temos sido. Quem quer, a cada dia, ser santo como santo é o nosso Pai? Quem quer ser santo como santo é o nosso Pai? Quem quer ser santo como santo é o nosso Pai? É o que eu e você precisamos. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Se manifestará. Peça a Ele nessa noite, Ele está aqui. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, oh, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Você pode buscar Ele esta noite e pedir a Ele neste lugar. Feche seus olhos, querido, feche seus olhos. Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Erga suas mãos e comece a clamar por Ele neste lugar. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Mais uma vez declare. Se adorarmos, Deus se manifestará. Aleluia! Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Só a igreja, Yahvé, Yahvé, Rafa, chame a Ele, Elohim, Ele é o mesmo ontem e hoje. Jireh, Adonai, se
manifestará. Você pode adorar Ele nessa noite, querido. Você pode adorar Ele nessa noite. Você pode adorar Ele nessa noite. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está aqui, irmão. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua presença. Ele está aqui neste lugar. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Seja santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Seja santo como santo é o vosso Deus que está no céu. Aplauda Ele nesta noite. Adonai se manifestará. Toma o teu assento aí no teu lugar. Deus está neste lugar. Sai daqui nessa noite, irmãos. Estamos encerrando. Só vamos dar os nossos avisos. As minhas decisões têm que ser baseadas na palavra. Lá fora que nós tomamos decisões sem se preocupar. Aqui, o que eu tenho feito, as minhas decisões, a minha vida tem sido baseado na palavra. O reino de Deus está em primeiro lugar. Vamos dar os nossos avisos, por favor, aqui.